Universo Mais. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. São Francisco Saúde. Proteção 24 horas em Araraquara. Aê! Muito boa tarde! Estamos começando mais um programa Universo Mais e depois de um feriadão gostoso, todo mundo descansado, estamos aí retomando a semana hoje, quarta-feira, e voltando a todo vapor com muita coisa boa aqui no Universo para vocês. E no programa de hoje tem o quadro Papo Legal com a advogada Fernanda Bonalda, continuando o assunto sobre adoção. E você aí de casa, caso tenha alguma dúvida, pode e deve participar pelo nosso telefone 3508-2200. E olha, para acabar com as calorias que foram adquiridas nesse feriadão, a gente vai colocar você para dançar. É isso mesmo, os hits do momento, a professora de ritmos Jéssica Naline vai ensinar aqui pra gente. Eu vou aprender também, você aí de casa também. Então, já vai afastando os móveis aí da sala, porque já já a gente vai colocar um som bem gostoso e você vai se remexer. Falarei também de um super lançamento. Eu estou falando do livro Chuchu com a escritora Márcia Joy. Tudo isso e muito mais para você. Então, bora lá começar o Universo Mais então? Roda! Muito bem, olha, eu já começo aqui agradecendo todos da Clínica de Beleza Estética New Look, que sempre cuidam de mim com muito carinho, a Sueli que cuida do meu cabelo, o Guto que faz a minha maquiagem. Um beijão para vocês, ó, não percam tempo, já agende o seu horário nesse verdadeiro shopping da beleza. Muito bem, e agora eu converso com uma escritora muito especial que está lançando um livro lindíssimo, cheio de contos e muita fantasia para as crianças. Estou falando dela, a Márcia Joy. Tudo bom, Márcia? É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, pode prazer sentar. é meu. Aliás, esse da sua camiseta que é o Chuchu? Esse é o Chuchu. Ah, depois a gente vai mostrar mais de pertinho. Eu quero conhecer um pouco mais da história desse livro. Você é professora, né, Márcia? Sim, eu sou professora de língua portuguesa, eu leciono no Ensino Fundamental 2 e surgiu uma vontade de escrever um livro infantil, mais para o infanto juvenil. É o primeiro? É o primeiro. E aí o que te inspirou foram as cenas da sua própria casa, né? Você tem uma filhinha, qual a idade dela? Ela vai fazer 6 anos agora. Mas eu comecei a escrever já faz uns 5 anos. Esse livro ficou engavetado algum tempo e depois eu me lancei aí nesse sonho de publicá-lo. Que delícia! Qual que é o nome da sua filha? A minha filha chama Clara. E aí o livro, na verdade, é a Clara, né? Você me contou aqui nos bastidores que são obras de arte da Clara? Sim, são 24 obras de arte, de pinturas, e eles passeiam num museu imaginário e vão conversando sobre essas obras. Então é um pouquinho de história da arte, um pouquinho de semiótica, literatura, e são poemas. E o que a Clara achou de estar aqui estampada no livro, junto com o Chuchu? Ela está adorando a ideia, né? Já ela começa a ler, já tem noção, mas a hora que ela aprender a ler, ela vai ler o livro que ela é a personagem. Então são 2 personagens que existem na vida real. Sim, sim. Você me disse que tem vários ensinamentos, né? Sim. Além de um pouquinho de cultura e de história da arte, tem a amizade entre eles. Tem a adoção, que o Chuchu é um gatinho que foi adotado, muito pequenininho, filhote. E depois ele veio sofrer um acidente, tragicamente, que eu conto na apresentação dos personagens, porque ainda
ninguém sabe como ele perdeu um olhinho. Então tem também a inclusão, já que ele é um gatinho que tá faltando um olhinho, mas para Clara não faz muita diferença, eles se tratam de igual para igual. Que delícia! E é um livro voltado para qual idade? Então, ele está entre o infantil e o infanto-juvenil, acredito que a partir da leitura mesmo que a criança possa fazer, o que o pai, que a mãe, que algumas pessoas possam ler para a criança, porque tem amizade entre eles, então vai acontecendo algumas situações de historinha aí dentro, que eles vão se imaginando dentro desse universo, né, das pinturas, das obras de arte. Até uns 14, 15 anos, eu acredito que sim, porque tem história da arte dentro das pinturas, né? O prefácio é da professora doutora Udi Baldan, da Unesp aqui de Araraquara. Que legal. E as ilustrações são da Fernanda Ribeiro e do Mazon Gil, que são os artistas que ilustraram. Fizeram Muito as lindo. ilustrações. E quando será o lançamento do livro? O lançamento é amanhã, na Biblioteca Municipal aqui de Araraquara, às 19h30. E estão todos convidados, né? Sim, vai ter uma apresentação comigo e com os ilustradores e com a Udi. Os personagens estarão lá? O Chuchu e a Clara? O Chuchu não vai poder aparecer, mas a Clara vai estar sim. E depois um coquetel de recepção. Que delícia! Então, olha só, que convite especial. Todos que estão nos assistindo, compareça na Biblioteca Municipal, né, que fica localizada no centro da cidade. É bem fácil chegar, tem estacionamento ali por perto. Nesse horário é super fácil estacionar. Com certeza. Só chegar, participar. E, aliás, né, vamos prestigiar mais a biblioteca da nossa cidade, que é um espaço tão bonito. Com certeza, vale a pena. Tem a biblioteca infantil, né, Monteiro Lobato, que tem um acervo excelente. Fantástico. E o que os seus alunos estão achando, Márcia? Eu acho que eles estão gostando da ideia, porque o Chuchu, eu chamo meus alunos de Chuchu há muito tempo. Então, assim, é uma aproximação afetiva com eles, né? Então, eles são meus chuchus e eu desenho esse gato já faz muito tempo, mas não com um olhinho só. Sempre desenhei com os dois olhos. Agora que eu comecei a desenhar com um olhinho e ele já está registrado, esse desenho está registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro como personagem infantil, fictício. Olha! E já tem a marca Chuchu. Né, que está pronta para ser licenciada. Caso algum empresário se interesse em ter produtos com a marca Chuchu, é só me procurar ou procurar meu marido, Fernando Joy, que também me ajuda nessa empreitada. E o que você espera lançar com a marca Juju, Márcia? Chuchu, né? Chuchu. Eu não sei, produtos escolares, confecção, bichinhos de pelúcia, o que aparecer. Eu acho que é muito bem-vindo, tanto no universo infanto-juvenil quanto adulto. Essa camiseta ainda não está pronta para ser comercializada, foi feita para o evento, mas eu espero que tenha algum produto em torno da marca. Muito bem, o Chuchu aí ficando famoso para todo o país. Pensou que maravilha? Eu espero que sim, porque o livro, a Chiado é uma editora portuguesa, mas que tem filial em vários países, e o livro está sendo lançado aqui no Brasil, em Portugal, Cabo Verde e Angola. Uau! Então ele está indo para o exterior também, e a marca Chuchu também vai. Parabéns, Márcia. Obrigada. E então vamos reforçar o convite para quem tiver alguma dúvida. Tem alguma página no Facebook? Tem sim, tem o Facebook do Chuchu, www.facebook.com/gatochuchu com X, tudo junto. Quem quiser entrar, curtir, compartilhar e mandar mensagem, pode mandar também. Se tiver alguma pergunta, eu respondo em nome do Chuchu. Isso aí. Então, acabamos de falar aqui do lançamento que vai acontecer amanhã na Biblioteca Municipal aqui da nossa cidade. E uma história muito bacana aí, voltada para o público infantil, infanto-juvenil também. Prestigiem, olha só, um livro muito bem escrito aqui, diagramado também, as ilustrações lindas, lindas. Então, compareçam. Márcia, mais uma vez, muito obrigada, parabéns. Tem alguns agradecimentos, né? Sim, eu gostaria de agradecer a assessoria de imprensa, Cristiano Oliveira e Roberto Schiavon, a Udi Baldan, que escreveu o prefácio,
e aos artistas que fizeram as ilustrações e a Secretaria da Educação que aprovou fazer o lançamento na Biblioteca Municipal. A Clarinha e a Dorinha que estão me vendo agora, um beijo. Um beijo pra elas. Tenho duas, né? O próximo livro, a Dorinha já está no próximo livro. Ai, que lindo. Um para cada um, pelo menos, né? Sim, e sim. a minha família que me apoiou nesse sonho, meu marido, claro, Fernando Joy. Sem ele, esse sonho não seria possível. Perfeito, Márcia, parabéns. Obrigada. Sucesso no dia de amanhã. Obrigada. Adorei recebê-la aqui e conhecer o seu trabalho. Eu que agradeço o convite, a participação no seu programa. Obrigada. Bom, e antes de chamar o intervalo, eu quero mostrar para vocês os meus acessórios Daniela Brizolari, que, gente, tô me sentindo uma princesa com essas peças. Dá uma olhada nesse brinco, que peça delicada. Olha que lindo. Lindo não, Márcia? Maravilhoso. Olha, são peças de altíssima qualidade, ótimos preços, olha só, combinando aqui o colar, o anel. E chegou muita novidade na loja Daniela Brizolari. São peças, como eu disse, tem qualidade, bom preço, facilidade no pagamento. Para você conhecer um pouco melhor, tem no Instagram, no Facebook e logo, ó, a Dani me prometeu que semana que vem o site já estará no ar, um site de e-commerce com todas as peças para você comprar aí no conforto da sua casa. Ou olha, quem mora em Araraquara deve ir até a loja, porque é um espaço muito gostoso, o atendimento da Dani, da Aline, é nota 10. Vai lá tomar um cappuccino que eu aprovo e as peças, como eu disse, são lindíssimas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos falando de adoção. Como eu disse, quem quiser participar, 3508-2200. Já. Um Natal mágico começa com a nova amarelinha. Lindos itens para decoração interna e externa. Árvores, pisca-pisca, bolas de diversas cores e tamanhos e muito mais. Na nova amarelinha, você encontra também uma infinidade de produtos em plástico, vidro e porcelana. Além de confecções para cama, mesa e banho. Compre tudo o que precisa em até 6 vezes nos cartões de crédito. Você e a nova amarelinha em um Natal inesquecível. Aproveite! Não esqueça de curtir a página da Nova Amarelinha no Facebook. Cultura, uma das TVs mais admiradas do país, é campeã em credibilidade. Que legal, pessoal! E ética. Imperdível, ó, coisa linda, coisa fina. E a segunda colocada em conteúdo editorial, de acordo com a pesquisa publicada pelo jornal Meio e Mensagem. Mais um reconhecimento por tantas realizações. Viu só? Um trabalho de dedicação. Ficamos muito orgulhosos e felizes. Criatividade. Opa! E principalmente, respeito ao telespectador. Maravilha! Aqui, TV é mais cultura. Sucoprates é sinônimo de saúde. Vocês conhecem aí esses 3 sabores inigualáveis. Sucoprates de laranja, tem também o de uva e o de limão. São saborosos, saudáveis, refrescantes e, além de tudo, olha só, comprando Sucoprates em qualquer um dos pontos de vendas, vocês estarão participando da super promoção. São dezenas de prêmios. Tem triciclo, moto, notebook, televisores, celulares e muito mais. É muito simples, é só comprar um determinado valor, preencher o seu cupom no site e você já estará participando. Serão 7 sorteios. Bom, eu vim aqui até a distribuidora Araraquara, vou conversar com o Arroio. É isso mesmo, essa promoção dando esses vários prêmios? É isso mesmo, Dani. E eu convido vocês, venham participar, que vale a pena. Sucoprates? É da fruta para o copo. Domingo, 9 da manhã. Isso que é vida, minha gente, isso que é vida. Músicas inesquecíveis. Oi, caminheiro. Nas vozes de grandes intérpretes.
Momentos para relembrar. Vamos lá, vamos? No Viola, Minha Viola. Araraquara ganha um novo conceito de mercado, o Max Fácil, com atendimento especializado e produtos de qualidade. O Max Fácil tem itens que vão desde os mais básicos até as linhas premium. São 4.000 produtos entre os setores de açougue, mercearia, padaria, bebidas e hortifruti, além de rotisserie aos fins de semana. Max Fácil, Avenida Dom Carlos Carmelo, 716, próximo aos condomínios Dama, no Jardim Botânico. Max Fácil, um novo conceito de mercado em Araraquara. Ora, amiguinho, você sabe, criança não trabalha. As crianças precisam brincar, se divertir, descobrir coisas novas, se alimentar bem e ter acesso à escola. Estudar. Olha, trabalhar só quando crescer, viu? Se você, criança, trabalha ou conhece algum amiguinho que trabalha, procure ajuda. Fale com alguém da sua família, da sua escola ou até com uma autoridade no seu bairro. Ou ligue para o número 100. Criança tem o direito de ser criança. Trabalho infantil é proibido, hein? Vai Vai. Denuncie. Disque 100 ou acesse o site www.mpt.gov.br. Jornalismo de qualidade, com a seriedade e credibilidade de José Carlos Madalena e toda a sua equipe. De segunda a sexta. Osmar? Você tá aí? Oi? Desculpa, eu tava distraído. Que bom te ver, cascudo. Ele pode ser cascudo. Peraí, do que você tá falando? Mas é muito divertido. Você. Osmar, a primeira fatia do pão de forma. De segunda a sexta, 5:30 da tarde. Hora do mundo conhecer Osmar. A natureza em toda a sua força criadora. E poder indomável. Planeta Terra, a vida em alta definição. Domingo, 6 da tarde. Saúde, educação, comportamento, política, economia. Seja qual for o assunto, JC Debate. Esperamos você de segunda a sexta-feira, 12:30. E você pode participar da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Vamos embarcar então nessa canoa e começar a conhecer um pouquinho. Mar adentro, um paraíso de belezas. Mar sem fim, revisitando a costa brasileira. À beira-mar, a luta pela preservação. E não só de vida marinha, também para ave e fauna. Turismo, responsabilidade e consciência. O Brasil tem apenas 1,5% de sua zona costeira protegida através de unidades de conservação. Numa viagem pelo Mar Sem Fim. Conto com você, até lá. Domingo, 7 da noite. Quem foi que disse que não tem programação infantil na TV aberta? Eu não sei. Na Cultura, não faltam programas pra garotada. É isso mesmo, isso eu tenho certeza. E sabe do que mais? Estou pensando o mesmo que eu tô pensando. Até no sabadão tem alegria na sua televisão. Que notícia boa! Todo sábado, uma maratona de brincadeiras, risadas e grandes histórias. Eu tô achando demais. Só assim vamos aproveitar muito bem o nosso dia. No dia mais legal da semana, fique com a gente. Uma TV que faz diferente. Diferente pode ser melhor. É um lugar perfeito. Ora, amiguinho, você sabe, criança não trabalha. As crianças precisam brincar, se divertir, descobrir coisas novas, se alimentar bem e ter acesso à escola. Estudar. Olha, trabalhar só quando crescer, viu? Se você, criança, trabalha ou conhece algum amiguinho que trabalha, procure ajuda. Fale com alguém da sua família, da sua escola ou até com uma autoridade no seu bairro. Ou ligue para o número 100. Criança tem o direito de ser criança. Trabalho infantil é proibido, hein? Vai, solução!
Denuncie. Disque 100 ou acesse o site www.mpt.gov.br. Jornalismo de qualidade, com a seriedade e credibilidade de José Carlos Madalena e toda a sua equipe. De segunda a sexta. Osmar? Você tá aí? Oi? Ah, desculpa, eu tava distraído. Que bom te ver, Cascudo. Ele pode ser cascudo, Peraí, o que você tá falando? mas é muito divertido. Eu? Você. Osmar, a primeira fatia do pão de forma. De segunda a sexta, 5:30 da tarde. Hora do mundo conhecer Osmar. A natureza em toda a sua força criadora e poder indomável. Planeta Terra, a vida em alta definição. Domingo, 6 da tarde. Saúde, educação, comportamento, política, economia. Seja qual for o assunto, JC Debate. Esperamos você de segunda a sexta-feira, 12:30. E você pode participar da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Vamos embarcar então nessa canoa e começar a conhecer um pouquinho. Mar adentro, um paraíso de belezas. Mar sem fim, revisitando a costa brasileira. À beira-mar, a luta pela preservação. E não só de vida marinha, também para ave e fauna. Turismo, responsabilidade e consciência. O Brasil tem apenas 1,5% de sua zona costeira protegida através de unidades de conservação. Numa viagem pelo Mar Sem Fim. Conto com você, até lá. Domingo, 7 da noite. Quem foi que disse que não tem programação infantil na TV aberta? Eu não sei. Na Cultura, não faltam programas pra garotada. É isso mesmo, isso eu tenho certeza. E sabe do que mais? Estou pensando mesmo que eu tô pensando. Até no sabadão tem alegria na sua televisão. Que notícia boa! Todo sábado, uma maratona de brincadeiras, risadas e grandes histórias. Eu tô achando demais. Só assim vamos aproveitar muito bem o nosso dia. No dia mais legal da semana, fique com a gente. Uma TV que faz diferente. Diferente pode ser. Melhor, é um lugar perfeito. De volta com o nosso Universo Mais. Deem só uma olhada no meu look de hoje, todo menininha. Adorei, muito meigo, não? Um tecido super gostoso, é da nova loja Maria Antonieta. Aliás, quem assistiu a matéria da reinauguração? O espaço ficou lindo, lindo, lindo. São várias marcas, tem Lesa Les, a Angel, entre outras, e tenho certeza que você vai adorar. Siga no Instagram, no Facebook e fique por dentro de todas as novidades. Bom, e como eu disse, agora é a hora do nosso quadro Papo Legal. Tem vinheta? Muito bem, e eu recebo ela, Fernanda Bonalda. Tudo bom, Olá, Fer? Dani. Tudo prazer bom, tê-la aqui tudo mais uma jóia, vez. prazer E convidadas é todo meu. muito especiais aqui, né? A Maristela, a Vera e a Bia. Vamos sentar, pode ficar à vontade. Bom, apresente cada uma das convidadas aqui pra gente. Como prometido no último programa, o papo sobre adoção é extenso, é complexo, é denso, mas a gente está tentando fazer ele de uma forma mais leve para que a sociedade entenda essa proposta de mudança, né, do Ministério da Justiça e Cidadania. E nós trouxemos a Maristela, professora da Unesp, especialista em educação infantil, mãe adotiva e mãe adotiva solteira. Né? Então, acho que ela tem muito a agregar e trazer de experiência para a gente. Com certeza. A Vera Sotrati, que é dirigente do abrigo Casa da Criança há mais de 15 anos, né, Vera? Há mais de 15 anos, e ali nós tivemos vários processos de adoção nacional, adoção internacional. Tivemos, como apresentamos naquele último programa, aquele pedacinho, né, das crianças que eram levadas pelas mães
a FEBEM, nós tivemos na casa crianças remanescentes daquela época, e ela vai contar um pouquinho. E nós trouxemos a Bia, que passou pela experiência do processo de adoção. Tá? Legal, convidadas mais especiais, né? Exatamente. E para a gente começar esse papo rapidamente, é importante nós colocarmos qual é a legislação atual, né? E o porquê da proposta de mudança. A legislação atual, ela traz alguns requisitos para que ocorra a adoção. Como nós vimos no programa passado, e aí eu convido novamente as pessoas a assistirem o programa passado, a adoção não é política pública, é medida excepcional. Ela vem como uma forma de quando não há mais jeito, essa criança merece uma família, ela tem direito a uma família, é um direito fundamental dela, mesmo que seja uma família adotiva. Então, nesse sentido, a adoção esgotada todas as possibilidades de retorno dessa criança para a família, ela é disponibilizada para uma família adotiva. Com a legislação de 2009, ficou convencionado que as crianças não poderiam ficar nos abrigos no máximo até 2 anos. Por que isso? Para que a rede, como nós dissemos, a rede que é o CRAS, os técnicos do judiciário, as próprias técnicas do abrigo, façam um trabalho, uma conversa para que retorne essa criança para a família ou se detecte que não há possibilidade de voltar. E esse prazo tem que ser curto porque a criança é emergencial, porque ela cresce, né? E ela merece uma família. Claro. Esses 2 anos, eles são obrigatórios no sentido de ter audiências concentradas. O que são as audiências concentradas? O judiciário, a cada 6 meses, impreterivelmente, ele tem que rever a situação dessas crianças nos abrigos. Preferencialmente junto com as técnicas, né? Porque não é uma coisa isolada. Para que se decida se destitui o poder familiar ou não. Passando isso, a legislação também traz a situação das mães que dão, como você citou no último programa, que colocam os seus filhos para adoção desde o nascimento. Nesse caso, hoje, nós temos um trabalho não com data determinada, mas que esse trabalho é feito junto com a parturiente, com essa mãe, para ver se realmente ela não quer a criança e quais os motivos. Porque às vezes o motivo, como nós colocamos, é financeiro, é medo, é insegurança, é abandono da própria família dela, porque talvez engravidou, não saiba quem é o pai, é medo do futuro. Então você detecta o que tem desse medo e vê as reais possibilidades dela ficar com essa criança se realmente ela não quer. E aí ninguém é obrigado, então a gente disponibiliza, né, o Estado disponibiliza para adoção. Nós temos também os abrigos que são divididos, é dividido por idade, mas assim, eu acho que o principal é esse, e a ciência do cadastro nacional, porque antes as adoções eram feitas locais, né, e depois ele passou para um cadastro nacional, e que vem passando por transformações. É um avanço muito grande, é uma tecnologia muito grande, mas que também foi detectado alguns problemas que a gente vai tentar abordar aqui hoje. Tá? Então, as mudanças em geral são essas, as propostas de alteração disso, a gente tenta abordar depois que a gente tiver esse bate-papo, porque aí seria mais interessante. Essas mudanças são positivas? As mudanças são positivas no sentido de estar pensando sobre os problemas existentes, mas talvez as saídas a toque de caixa, da forma talvez que venha sendo feita, talvez não seja a medida acertada no momento. Mas que nós temos problemas, nós temos. Nós temos problemas no cadastro, nós temos crianças ainda que estão há muito tempo no abrigo. Nós sabemos que algumas comarcas, elas não trabalham da forma que deveria, né? E hoje, para ter uma vara da infância especializada, a cidade tem que ter mais de 50 mil habitantes. Mas eu gostaria de estar trabalhando isso pelo curto, conjunto com elas, pelo curto espaço de tempo que nós temos. Vamos conversar com a Maristela, como foi a experiência dela? Boa tarde a todos, é um prazer. Eu gostaria de começar falando só de uma questão que a Fernanda coloca, que a criança tem direito à família. Eu acho que a gente precisa agilizar um pouco os processos, porque a criança não tem só o direito à família, mas ela tem o direito a viver a infância. E a infância, ela é muito curta e ela é absolutamente estruturante de tudo aquilo que a gente vai ser enquanto adulto, né? Do ponto de vista moral, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista dos valores que temos. Então, ela é estruturante.
quanto mais feliz, quanto mais agregada em termos de valores for essa infância, melhores pessoas teremos. Então eu acredito que nós não possamos só ficar no tempo do adulto, o tempo que a mãe adulta tem para decidir se quer, se não quer ou como é que quer. Mas nós temos que pensar um pouco mais nessa criança, porque jamais ela vai voltar aos 6 anos de idade. Jamais ela vai voltar aos 10 anos. E essa fase é uma fase absolutamente necessária de ser bem vivida. Para mim, a adoção foi, na verdade, um sopro de vida. Para mim foi uma coisa sozinha. Ah, mas que trabalho. Não, ter filho não é um trabalho, ter filho é uma realização, ter filho é pensar em projetar num filho a sociedade que você quer. E é uma forma de você trabalhar para uma sociedade melhor, para um filho melhor e para uma família melhor. Então, nós temos uma família feliz. Que lindo! E para você, como foi esse processo de adoção? Quanto tempo você teve que aguardar? Então, o meu processo ele começa de uma maneira muito... Inicialmente, um médico de Araraquara queria me dar uma criança. Eu já estava querendo há muito tempo, sempre quis desde a infância, tanto que eu tenho 2 irmãs adotivas muito bem resolvidas, muito bem colocadas também. E acabou que não deu certo e eu acabei entrando no processo, tudo legalizado, tudo certinho, fiz todos os procedimentos necessários, legais. E um ex-noivo meu, morador do Maranhão, sabendo da minha necessidade, da minha vontade e sabendo da existência de muitas crianças que precisam de famílias, ele me indicou e eu fiz um processo por doação. Maristela, e esse processo que você fez foi anterior à lei de 2009, né? Ele Perfeito. Foi anterior à existência do Cadastro Nacional. Perfeito. Conta um pouquinho, assim, como é que foi sair de Araraquara, ter que ir para o Maranhão, fazer o cadastro no Maranhão, porque ele não era interligado, né? Então, aí que está. Meu filho nasceu em junho, né? Então, meses antes. Acontece que eu já estava com tudo pronto, então eu já tinha uma habilitação, independia de qual estado, tá certo? E a existência da criança, a existência de alguém que precisava de uma família e da mãe que precisava de um filho para constituir uma família, juntou o útil ao agradável, né? Então nós fizemos por doação. E então fizemos tudo legalizado e muito pronto a gente teve a resolução da nossa situação lá no Maranhão. E a importância... Hoje em dia, Fer, talvez não teria essa possibilidade? Não, tem mudanças? sim, tem sim. Mas está mais restrita, digamos, é uma análise maior, é uma situação um pouquinho mais... Eu acho assim, importante só você contar um pouquinho, para aí a gente já entra nisso, que é uma das mudanças propostas, a importância das técnicas, a importância do abrigo, a importância da mãe, as pessoas envolvidas nesse processo. Bom, aí há toda uma condição já de conversa, de entendimento, né? Durante a gestação já houve a dificuldade, já foi colocada a dificuldade, então essa pessoa já foi acompanhada pela vara, né? Então, o que se fez foi encontrar uma pessoa que estivesse disponível e em condições legais para fazer o processo de adoção, tá certo? Então, tanto ela lá quanto eu aqui passamos pelo processo, passamos pelas condições legais e fomos ouvidas lá no dia, no momento, pelo juiz, pela promotoria, né, em audiência comum, porque de fato nós temos que ter um problema nesse país, um perigo muito grande, que é a de venda de ser humano. Então, nós também precisamos fazer as coisas de uma maneira muito rígida. Eu, por exemplo, chego no aeroporto ou num hotel, não me pede o documento do meu filho, eu exijo para mostrar. Então, essa é uma realidade que precisa ser trabalhada também. A Maristela colocou um problema que ele é real, né? Então, a legislação antiga, como eu coloquei, ela traz essa possibilidade, porém, após o nascimento, essa mãe seria acompanhada durante um período para ver se realmente quer ou não, né, assumir essa maternidade. A nova lei, a proposta dessa nova lei é que se coloque um prazo, tá? Então, um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais tempo, e aí a Maristela coloca muito bem isso, né? Como é que isso funcionaria na prática? E mais do que na prática, a importância do acompanhamento no sentido desde a gestação. Então, assim, a obrigação dos postos de saúde, dos obstetras, dos médicos, sabendo já da vontade daquela mulher, né, já procurar o serviço de atendimento, né, e aí tentar com essa mãe se ela realmente fica ou se ela não fica. Agora, é muito complicado quando você dá apenas 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque realmente às vezes é uma situação onde a pessoa
pretende dar num primeiro momento e aí ela se arrepende. Bom, mas aí entra também o que a Maristela colocou. A gente não pode esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos para que essa criança cresça e a mãe se decida. Ela tem direito de ser amada. Tem direito da criança, né? Ela tem direito de ser amada, de se sentir querida, né? A gente fala, como falamos no programa passado, o abrigo é a última opção, é a última medida. Então, assim, eu penso, e aí depois eu vou trazer o pensamento das instituições hoje com relação a essa mudança, eu acho que precisa ter um olhar, precisa investir, né, nos técnicos, nesse acompanhamento, no sentido de você agilizar, né? E o debate é muito amplo. Né? Isso mostra que a Maristela, não só como mãe, mas como uma profissional da área da educação, ela está trazendo esse problema. Então, talvez alargar a discussão com todos os profissionais. E como que ele lida com a situação de ser adotado? Foi muito legal. Eu acho que vou utilizar um pouquinho rapidinho isso. Nós ficamos do lado de fora e falando da questão, por que tínhamos tanto problema com as adoções antigamente? Porque se escondia muito, se tinha medo em relação a uma proteção da criança. Os vizinhos sabiam, mas a criança não sabia. Acontece o seguinte, nós tratamos tudo com naturalidade. E o que existe entre nós é muito respeito, é muito amor. Então a gente tem declarações de amor verdadeiras todos os dias. E não se tem nada de omisso, nada às escondidas. Isso a gente faz com uma certa tranquilidade. Ele, inclusive, deve estar me assistindo agora e ele sabe. Um beijo para ele. Qual que é o nome dele? Pablo Rafael. Pablo, um beijão, né? Que é o que a gente diz, né? Que é muito importante. Há aquele amor, aquele filho que vem do ventre e há aquele filho que nasce do coração. Porque, Fernanda, só fazer uma colocação. O sangue não garante nada. Se o sangue não for também construído nas relações, o amor não foi construído nas relações, sangue não segura nada. Exato. Qualquer dinheiro acaba com sangue. A gente tem visto na vida. Então a gente precisa ter disponibilidade para amar. Essa é a questão fundamental. Fantástico, é isso mesmo, Maristela. E aqui com a gente também a Vera Sotrati, que lida com essas crianças no dia a dia. A nossa experiência agora foi grande nesses últimos anos, né? E inclusive internacional, que eu acho bastante interessante falar aqui, porque as possibilidades se esgotam dentro do nosso país por conta de todas essas dificuldades, porque as pessoas de outros países têm uma visão diferente de adotar crianças maiores, afrodescendentes, né? E grupo de famílias. Então, o que eu vejo é essa disponibilidade, né, dessas pessoas em adotar esse tipo de criança, que às vezes fica aí muito tempo esperando nessa fila que não anda, infelizmente, e não anda por tudo isso que a Fernanda levantou, que é realmente uma dificuldade de todas essas equipes se conversarem, né? Sim. Que é a equipe lá do nosso trabalho, onde a criança vive e mora, né, que isso tem que estar junto, e disponibilidade da vara da infância com técnicos, e disponibilidade desse juiz, que então tem que estar ali presente e agindo muito rapidamente, né, e do grupo de técnicas ali da vara de infância, que é quem trabalha e faz todo o levantamento social dessas famílias, então, que vão receber essas crianças, Sim. que é muito importante. Uma dúvida que eu tenho também, no caso de irmãos, Fer, Vera, como que é feito essa seleção? No caso, só para quem for adotar os dois, ou tem essa adoção? Isso, antigamente não, você podia, né, separar grupo de irmãos, ia um para cada adoção. Hoje não, isso não é mais possível. Se você se disponibilizar, porque na hora que você faz o cadastro, né, Maristela? Todo o perfil da criança que você pretende, então, receber, né? E aí, isso também eu vejo, por isso que eu levantei a dificuldade, eu vejo que esse cadastro ainda, o perfil das pessoas, né, que desejam as crianças ainda é um perfil de criança branca, né, de uma idade menor, inclusive de bebê, a fila é grande, né,
e grupo de irmãos. Aí então chega o grupo de irmãos. A grande maioria das pessoas não querem adotar logo de primeira, 2, 3, né? E aí a adoção internacional também vem porque eles não têm dificuldade, eles acham que é bacana, porque aí já tem um irmão e tudo. Então, hoje não é mais possível, então, separar grupo de irmãos. Se você quiser adotar, você tem que adotar 1 ou 5. Não dá para separar, tá? Perfeito, muito bem. Fer, o que você acha muito interessante também é que... Vamos falar do apadrinhamento? Vamos sim. Deixa eu só colocar um pouquinho, né, na fala da Vera, só acrescentando que nessa equipe técnica também entram os conselhos tutelares, também entram os CREAs através dos PAFs, então é uma grande rede. E o judiciário, cada um funciona de um jeito. Tem um estudo do CNJ que levantou exatamente isso. Tem comarcas que funcionam bem, tem comarcas que não funcionam, né? Outro ponto importante é sempre manter o grupo de irmãos. Não vai dar tempo da gente trazer aqui, mas é só entrar no site do CNJ, nós vamos ver que ali tem uma tabela, realmente nesse sentido de você pôr grupos de irmãos em famílias brasileiras e colocar crianças negras e pardas. O CNJ já há anos vem trabalhando isso, aumentou. Crianças negras e pardas têm aumentado. Que há adoções de grupos de irmãos brasileiros também, né? Mas há muito a se fazer ainda. Eu nem vi que... Não, ganhamos um tempinho a mais, olha que Ai, beleza. que bom. Vamos conversar um pouquinho com a Bia, então? Exatamente, para a Bia contar um pouquinho da experiência dela. A Bia que foi adotada, como foi sua história, Bia? Então, a minha mãe já tinha 5 filhos dela, e aí quando eu apareci, vamos dizer que se fosse hoje, eu não adotaria, porque ela não tinha condição financeira, não tinha estrutura, e assim, e foi com tanto amor. Então hoje você vai falar assim, se você for adotar, você tem que ter X, você tem que ganhar X, você tem que ter toda a estrutura para trazer essa criança. E eu não tive nada de estrutura, mas eu tive assim um amor tão grande. Que idade você tinha, Bia? Bebê. Bebezinha. Eu saí da maternidade já para casa da minha mãe adotiva. E sempre foi jogo aberto? Você sempre soube que foi adotada? Não tinha, né, como mentir, porque eles são italianos, minha mãe e meu pai eram lindos. Você também é linda. Eles tinham, os dois eram loiro, um de olho azul e um de olho verde. Sim, sim. Então, não tinha muito, né, como não saber, mas foi tudo muito tranquilo. E aí, a partir desse momento que eu fiquei sabendo, eu acho que o amor que eu dediquei para minha mãe foi uma coisa tão grande que eu achava assim que o mundo não existia, era eu e minha mãe só. Foi uma coisa apaixonante. E a relação com seus irmãos também? Eles já eram bem velhos, tanto é que os meus sobrinhos, eu tenho sobrinhos mais velhos do que eu. A minha mãe estava com 54 anos quando ela me adotou. E o meu irmão mais novo já tinha de 18, 19 anos. Então, é um espaço muito grande, né? Mas sempre foi assim, entre os irmãos também foi tudo muito tranquilo. Sou irmã deles. Sim, Bia, conta um pouquinho, que é importante, desse sentimento que a gente conversou de conhecer os seus pais biológicos. Enquanto os meus pais adotivos estavam vivos, eu não levantava possibilidade nenhuma de conhecer os pais biológicos. De maneira nenhuma. Eu acho que eu não poderia fazer nada que magoasse. Mas tinha vontade, Bia? Curiosidade. Aqui dentro tem um buraco, em todo mundo que é adotivo, tem um buraco que falta uma informação, então o ponto de interrogação está ali, né? E aí, meu pai morreu quando eu tinha 8 anos, a minha mãe quando eu tinha 27, e aí 5 ou 6 anos depois eu conheci pai e mãe biológico. Convivi com a mãe durante 7 anos, aí ela faleceu. Convivi com o pai, ele faleceu 4 anos atrás. Eu consegui amá-los, mas é diferente.
É a mãe do coração, é a mãe, né? A mãe. É a mãe do coração. A gente... O pai e a mãe adotivos, para mim, são os meus pais. E ponto final. Né? Foi uma experiência bacana, mas pai e mãe adotivos são os pais. A Bia tocou no assunto que é muito importante, vou tentar fazer rapidamente, porque eu sei que está acabando e para a gente não voltar semana que vem. Uma das coisas importantes é isso, é não negar para a criança que está na situação de adoção o seu passado. Isso é garantido por lei. Se quando ele se tornar adulto, ele quiser saber a história da sua família, ele tem acesso a todas essas informações. Então isso é uma coisa sensacional. Outra coisa que a Bia tocou, que nós temos que pensar, é não pensar na adoção, seja para dar a criança, né, ou alguém receber a criança na sua condição financeira. Volta naquele assunto que nós tratamos lá no primeiro programa, que a adoção está muito ligada à pobreza. E na verdade não é, porque pobreza a gente dá jeito. A gente põe em programas, é toda essa rede trabalhando. Agora, o problema é lidar com essas crianças que realmente estão na condição e precisam de uma família substitutiva, né, que venha substituir o seu lar biológico. E aí, por que não, às vezes, pessoas que não tenham tantas condições financeiras não adotar? Porque, de novo, entra o paradigma da gente dizer, não, a casa é simples, o pai ganha um salário mínimo, ele não vai ter condições. Ótima, a condição financeira é necessária, mas o amor, como todas colocaram aqui, é uma coisa indispensável para qualquer ser humano. Exatamente. Exatamente. E então disponibilidade por amar. Amar, educar, e como você disse, né, construir um ser humano para uma sociedade melhor, né? Uma família. Com certeza. Olha, voltamos quem tiver na semana mais que vem. Dúvidas, só mandar no e-mail, né, Fer? Isso. papolegal@universomais.com.br, né? Caso tenha alguma dúvida, a Fer vai responder diretamente para você. Vou colocar esses dados na minha fanpage, se alguém quiser acessar, é Fernanda Bonalda. E nós começamos o próximo programa encerrando só com os dados da nova legislação, né? A gente encerra e trazemos um assunto novo. Perfeito, quero agradecer imensamente a presença aqui da Vera, Maristela, da Bia, adorei a participação de vocês, conhecer um pouquinho da história de cada uma. Agradeço a participação de vocês, é de suma importância, a sociedade está discutindo isso, que nós estamos discutindo dessa maneira. Muito obrigada por vocês terem vindo. Quero me colocar à disposição lá na Casa da Criança. Também, porque às vezes tem dúvidas, Sim. A gente tem uma técnica lá, né? Exatamente. E essa técnica trabalha, né? E estamos à disposição para algumas informações também. Exatamente. Tá, é só procurar pela Silvia Peravera na Casa da Criança. Tá, Joia. Gente, só um recado antes da gente chamar o intervalo. Você quer entrar linda e perfeita em 2017? Seja uma diva, olha, que todas vão querer te copiar, olha. Então mande a sua foto no inbox do Facebook da TV Cultura Paulista e responda a pergunta: por que você merece ganhar essa super transformação? Participe, você terá um dia no WR Spa, assessoria do Salão de Beleza Rodrigo Almeida, que é um cabeleireiro top que já foi assistente do famoso Marco Antônio de Biagi. Sessão de fotos do The Dream Studio e muito mais. Então, seja uma diva aqui junto com o programa Universo Mais e participe. Um breve intervalo e já voltamos com hits do verão, já já. Os trabalhos de preservação ambiental, as pesquisas para salvar a biodiversidade e os projetos de desenvolvimento sustentável. Um compromisso sério com você e com o meio ambiente. Todo domingo, 5h30 da tarde, não perca o respeitado e premiado Repórter Eco. O São Francisco é um grupo de saúde diferente, estruturado para cuidar do seu bem-estar. Um grupo com mais de 70 anos dedicados à saúde, para você viver melhor dia a dia, com programas preventivos para pacientes crônicos monitorados pelo Saúde Plena. A diferença está no acolhimento humanizado, para cuidar bem no tratamento ou na prevenção da saúde. São Francisco, um grupo de saúde diferente, porque faz diferença na sua vida. As histórias mais divertidas e em alta velocidade estão nas suas manhãs e tardes da cultura. Vamos pilotar, Xeninha!
Hoje, não perca Zupt com Seninha. Vamos brincar de carrinho. Chegue em primeiro lugar para ver essa novidade. Sabia que o Saviagro está dando uma casa? Uma casa? É uma casa e muitos carros. Ah, tem muitas motos também. Basta sonhar pra realizar com o Saviagro. São 11 carros, mais 18 motos. E o melhor, você pode ganhar uma casa com um carro na garagem. Tudo isso com grandes ofertas em todas as seções. Gostou? Basta sonhar para realizar com Saviagro. Compre também pela internet. Bem-vindo ao Cultura Livre. Cultura Livre é o que tá faltando um bocado nesse país, né? Pra quem é de amizade, os que têm bom coração, uma nação de verdade. Uma maravilha contemporânea. Toda quarta, 11h30 da noite. Quer nos divertir? Cultura Livre é amor eterno. A gente acha esse programa maravilhoso. Oh, chegue mais, meu filho. Cultura Livre. De volta com o nosso universo. Olha, eu mostrei o look para vocês. Vou pedir pro Beto dar uma passadinha aqui mais uma vez e mostrar a minha sandália. É uma esquadrilha, na verdade, que é linda, linda, linda. Veio com tudo nesse verão. Olha só que arraso. Super confortável nesse salto Anabela. Linda, não? Claro, vocês já sabem da loja Livi Calçados, que fica lá no Minimall da Henrique Lupo, né? Tem várias lojas lá, inclusive a Livi Calçados, com muitas e muitas novidades para vocês. Bom, e como eu disse, agora tem os hits do verão, que estão fazendo o maior sucesso. E quem vem ensinar pra gente é ela, Olá, a Jéssica. Um prazer tê-la aqui novamente. Prazer é meu. As alunas também aqui, qual o seu nome? Thalita. A Thalita, que pega aqui no meu microfone. Tatiane. Tudo bom, Tati? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E Jéssica, me conta quais as músicas que estão bombando agora nesse finalzinho de ano, nesse verão. Bom, Dani, como sempre, a Anitta, né? Tem a Anitta no meio, pra dar aquele balanço geral, né, na galera. E a Anitta que faz uma mistura de ritmos, Sim, né? ela trouxe uma mistura com o Maluma, ficou sensacional essa música deles, essa parceria. Interessante. Ficou muito boa. E numa aula de ritmos é possível queimar quantas calorias, assim, mais ou menos? Aproximadamente 800 a 1.000, depende da intensidade do aluno e da aula. Que nem vocês falam, né? Não adianta fazer uns movimentos curtinhos, Não, tem que se jogar. Tem que se jogar, isso. E eu sempre falo intensidade, para buscar o resultado que procura, né? Ali, no caso, emagrecer, né? Mas lógico que a dança envolve não só a parte corporal, mas pra mente. Faz alma, bem pra né? mente. É essencial. Quem dança, os males espantam, isso é verdade, com certeza. Bom, e a primeira música, então, que a gente vai ensinar, qual que é? Sim ou Não, da Anitta e Maluma. Então, vamos soltar? Vamos lá. Prefere ficar sem o microfone? Fico sem. Então, vamos lá. Anitta, Maluma, Brasil, Colômbia. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não. Y tú lo sabes que me gustas, dale, mueve el cuerpo suave pa' mí, así, bailame que quiero verte, posa pa' mí bien sexy, no sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte, y bailame que quiero verte, posa pa' mí bien sexy, no sé si volveré a verte, pero voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces. Que te diga al oído las cosas que me excitan. Lo que el niño necesita, baby. Não me encosta, não me beija, só me olha, me deseja. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me tocar. Eu rebolo, te enlouqueço, bate palma, que eu mereço. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me tocar. Tudo pode acontecer.
vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Só pra valer ou não. Pode ser só diversão, mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar. Vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não, oh não. Si quieres jugar, ven que quiero tocarte y aquí mismo dármelo. No digas que no. Bailame que quiero verte. Posa pa' mi bebé. Aê, muito bem. Vou conversar um pouquinho aqui com as alunas. Há quanto tempo você já faz ritmos? 3 anos. E o que mudou na sua vida? Tudo. Estar lá com pessoas naquela sintonia, naquela alegria, é completamente diferente, assim, pra gente. E antes disso, você já dançava ou foi uma experiência nova? Eu sempre tive um pouco de influência da música, de modo geral. Tanto dança, quanto canto, tudo. E aí, como a minha irmã sempre dançou, eu sempre acompanhei ela. Deu uma deixa aqui pra pedir uma palhinha pra ela, hein? Não precisa. Tá muito ofegante, né? Numa próxima. Maravilha. E agora eu vou falar aqui com a Tati. E você, Tati? Também há 3 anos, a gente, na verdade, segue a Jéssica onde ela vai, a gente tá junto. Eu sempre amei dançar. Alunas fiéis. Sim. Na verdade, eu sempre amei dançar e eu encontrei, assim, na dança mais fitness, uma oportunidade de poder fazer uma coisa que eu gosto e perder uns quilinhos, né, de preferência. Muito bem. E, Jéssica, como é pra você ter essas meninas que te seguem, assim, como se você fosse um ídolo na vida delas? Sim, eu falo assim, é um presente. É um presente, acho que não tem outra palavra. Porque, e assim, reconhecimento, né, do trabalho, valorização, essa amizade que forma é linda. Eu falo que a gente não só tem o profissionalismo, né, de professor com aluno, mas forma uma amizade muito bonita. Essa corrente vai crescendo, graças a Deus. E aí a gente pode promover felicidade na vida dessas pessoas. E isso é gratificante. Bom, vamos então falar menos e dançar mais, ó. Tá escrito aqui na camiseta da Jéssica. Qual que é a próxima música? Macarena. Olha! Só que ela está repaginada, Dani. Ela veio com uma cara de salsa. Nossa, totalmente Macarena diferente. É uma música que tem há mais de 20 anos, eu acredito. Muito tempo, isso. Muitos Toca anos. em casamento, formatura, todo mundo dança até a vovó. Sim, sempre forma um grupinho. Solta a Macarena pra gente. Se llama de apellido Victorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con 2 amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Victorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con 2 amigos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gusta ir a vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Ay, Macarena, dale todo lo que quieras. ¡Ole! Con la mano para arriba, con la mano para abajo. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, bailando al compás del bajo. Con la mano para arriba, con la mano para abajo. Con ese tumbao que tienes, Vitorino se distrae. Muito bom, muito bom. Jéssica, vou dar um recadinho pro pessoal aqui em casa. Já volto para falar Tá com joia. você
devido ao grande sucesso e atendendo a pedidos, a festa, a Feira da Bondade da PAI continua. Então, nos dias 18, 19 e 20 tem festa com várias atrações, comidas deliciosas. Então, marque aí na sua agenda, viu? 18, 19 e 20 tem essa grande festa, a Feira da Bondade da PAI. Tem lá no Facebook também para você quiser saber mais detalhes, mais informações sobre as atrações, tá? Não deixe de participar e prestigiar esse delicioso evento. Jéssica, e me fala, qual que é a música prometida para o carnaval aí, para o verãozão que vai agitar o verão 2017? Porque o ano passado, não sei se você concorda comigo, mas foi Metralhadora. Sim, ganhou. Primeiro lugar no ranking aí. Esse ano, eu acredito que ainda vem mais novidades, viu, Dani? Só que essa daqui... Estão deixando para soltar agora, então. Eu acredito, mas essa vai pegar também muito Essa forte. próxima? Essa próxima. Bom, vai. Então, tô curiosa para saber. A gente vai encerrar o programa. Obrigada, meninas. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Aproveitar e mandar um beijo aqui também para a Niege, que é a minha Isso. professora, irmã da Jéssica. Trarei ela aqui também. Ela Com prometeu. certeza. Também. Então tá certo. Então... Dani, antes de encerrar, queria falar que tem um fã seu de 10 meses chamado Vinícius Coradini, que te assiste todos os dias. 10 meses? Filho da Luciana, que trabalha comigo, te mandou um beijão. E ele é seu fã, mini fã. Que lindo. Traz ele aqui, quero conhecê-lo. Com certeza. Bom, e como eu disse, logo, logo a sua irmã também estará aqui. Ai, ótimo, hein? Ótimo. Ó, vamos soltar a música que promete ser o hit do verão 2017. Vamos lá. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí. Universo Mais. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. São Francisco Saúde. Proteção 24 horas em Araraquara.